Como que acontece essa perda auditiva, né? Antigamente as pessoas falavam surdez, né? Uhum. E pode ser congênita, ela é adquirida? Me fala um pouco, assim. As perdas auditivas, elas podem acontecer em qualquer idade, elas podem acontecer com qualquer um. E as perdas auditivas, elas têm graus, elas podem ser leves, moderadas, severas ou profundas. As perdas auditivas também podem ter tipos diferentes, elas podem ser neurosensorial, geralmente são perdas irreversíveis, elas podem ser condutivas, muitas vezes causadas por secreção de ouvido, nesse caso elas são reversíveis, né? Uhum. Ou uma cirurgia, ou algum uso de medicamento resolve isso. Então, ela pode acontecer por motivos genéticos, por questões congênitas. Existem N fatores que podem ocasionar a perda de audição. Ela pode até ser súbita, né? Vai Uhum. dormir ouvindo bem e acorda no dia seguinte com uma perda auditiva. Já atendi muitos pacientes assim. Ou ela pode ser progressiva. Então, isso varia muito de cada um. Então, eu digo sempre que a perda de audição ela é como uma impressão digital, né? Cada um tem a sua, né? Depende do momento em que ela Uhum. acontece, como ela acontece, o impacto que tem na vida de cada um, as características individuais da pessoa enquanto aprendiz, né? Como a pessoa lida com aquilo, como ela destrincha ali o fato de ter uma perda de audição, se ela vai em busca da tecnologia, se ela não vai em busca da tecnologia, tudo fica muito, são características muito individuais, vai depender de cada um. Eu acho que a gente pode, a grosso modo, assim, dividir agora para a gente conversar e talvez ficar mais fácil para as pessoas entenderem a deficiência auditiva, então, assim, na infância, né? Como é que tu faz esse diagnóstico na infância? Eu acho também essa questão que tu colocou antes ali do esperar, né? A questão do diagnóstico precoce, né? Do não esperar, na verdade, como que a escola, como que os pais, como que o médico, o pediatra pode interferir nesse desfecho, né? E ter um diagnóstico mais precoce e não esperar ter essa perda de visão que às vezes pode ser De irreversível, né? audição, De audição. de audição. Eu estou sempre com a visão. Está sempre com a visão. Olha só, por exemplo, os bebês. Desde 2010 existe o teste da orelhinha, né? Esse teste verifica se a criança ouve ou não ouve, né? Se a criança tem um teste da orelhinha alterado, ele não deve esperar, ele deve ir em busca de exames complementares para fechar esse diagnóstico. Tem uma perda de audição ou não tem? Por quê? Porque no caso dos bebês, a gente tem ali um impacto muito grande, muito sério em termos de fala, de linguagem, né? A criança, ela está chegando para o mundo e ela vai adquirir toda a fala e toda a linguagem e, de repente, esse principal canal sensorial pelo qual ela vai fazer isso não está bem ou tem uma perda de audição. Então, a investigação é Imagina só, né? imediata. Existem janelas importantes para esse desenvolvimento de fala e de linguagem que, quando são perdidos, a criança não consegue mais alcançar os pares da mesma idade. Então, por isso que eles falam, olha, até os 6 meses se descobriu essa perda de audição, né? Ainda não é uma realidade, né? Uhum. Poucos pais conseguem tamanha agilidade, porque às vezes vão tentar entender a perda, vão tentar procurar outro médico, fazer outro exame. Não existe tempo para perder nesse caso. Se houver indicação para isso, escolha da tecnologia, adaptação e reabilitação ali desde o Me início. diz uma coisa, na visão, no desenvolvimento visual, a gente, falando em janela, né? A gente tem uma janela que seria mais ou menos até os 6 anos de idade para ter a maturidade oftalmológica dentro da maturidade neurológica, né? Na questão da audição, a gente também tem uma maturidade neurológica onde a gente chegou a um patamar de desenvolvimento visual, desenvolvimento auditivo, e aí tu perdeu essa janela, tu não recupera mais? Olha, até os 3 anos é o período crítico. Então, as janelas estão prontas para isso nesse período. Dá para fazer depois? Dá, mas não se sabe até onde vai chegar. É o período de maior plasticidade do cérebro. A gente tem que pensar que o cérebro de um bebê é um avião, é um foguete, é uma máquina de alto padrão. Perto da nossa, não se compara, ela faz sinapse muito rápido, ela aprende muito rápido, ela entende muito rápido. Essa audição, ela precisa se integrar aos nossos outros sentidos. Então, eu vou te dar um exemplo assim. Se a gente estiver aqui no estúdio e alguém numa salinha ali abrir uma Coca-Cola, eu vou apenas escutar. Tsh.
Quando eu escutar o som da Coca-Cola abrindo, já vem várias sensações. Eu já sei qual é a sensação de tomar aquela Coca-Cola. A cor da lata. A cor, o cheiro, eu já sei a imagem, né, as cores da Coca-Cola. Por quê? Porque esse meu sentido, essa minha audição, ela está integrada a toda uma rede, que é o cérebro, né? Então, quando eu falo de audição, eu estou falando de cérebro. E eu estou deixando esse componente, eu estou deixando esse canal sensorial de fora. Para integrar ele depois ao resto dos sentidos, vai ser muito mais difícil, né? Os nomes das coisas, o conhecimento sobre o mundo, as aprendizagens, eu aprendo por vários canais sensoriais, mas, sem dúvida, o auditivo é o principal. Né? Então, eu preciso integrar ele o mais rápido possível. E não só isso, né? Colocar a tecnologia, que pode ser um aparelho auditivo, um implante coclear, iniciar a reabilitação com um bom fonoaudiólogo, mas que esse fonoaudiólogo seja capaz de instrumentalizar, de orientar, de capacitar esses pais para o desenvolvimento da linguagem e da fala no contexto do dia a dia, porque é o que vem de fora que vai alimentar, né, aquilo que agora está funcionando, no caso de um aparelho auditivo, um implante coclear, é o ambiente externo que vai alimentar todas essas informações para que essa criança se desenvolva. Sim, porque a criança é a mesma coisa que a visão. Ela pode ouvir o som, mas ela também tem que aprender a interpretar esse som, né? O que significa esse som.